como eu falei, como o Giga falou, estamos com um convidado aqui, o Banco Macro. Vamos apresentar acelerando a transformação digital, bancos da América Latina, especificamente o caso do Banco Macro da Argentina, que é o nosso grande cliente nesse país, nosso país vizinho aqui. Como o Giga já antecipou também, eu sou Lúcio, gestor de contas da NT Consult, estou 8 anos na empresa, faço gestão de contas aí, projetos Latinoamérica, temos outras operações aí também, além da Argentina. E está com a gente aqui o Ariel, líder de projetos, Banco Buenas Macro. tardes. Como é? Buenas tardes. Perdón, es lo único de portugués que puedo decir. Eu vou citar na tradução do Ariel, está falando espanhol com a gente aqui. Deu boa tarde. E o Petrônio, nosso gerente de TI também do Banco Macro, nosso convidado aqui que está com a gente, aproveitando aí também para conhecer a feira. Só passando um pouquinho sobre a NT Consult. Somos uma empresa de tecnologia, começou em Porto Alegre, hoje estamos já com 21 anos de história. Estamos aí com um escritório em São Paulo, em Montevidéu e San Diego, nos Estados Unidos. Temos projetos já realizados em mais de 8 países. Crescemos 74% nos últimos 2 anos. Já impactamos 130 milhões de pessoas com as nossas soluções. Somos Camunda Platinum Partner, então para serviços de orquestração, automatização com BPM Camunda, somos aí por 2 anos consecutivos já o melhor partner das Américas, América do Norte e América Latina. E somos o único revendedor aí exclusivo de Latinoamérica para licenças de Camunda. Só para eu saber com quem a gente está falando aqui, quem conhece Camunda e já trabalhou com Camunda, levanta a mão, por favor, só para a gente ter uma ideia. Que legal, que ninguém conhece. Nadie. Porque... Não, é legal porque assim, a gente está apresentando um case e a gente teve aqui o dia todo essa sala com apresentações da NT Consult a respeito de automatização, IA, e a gente é um case que fala bastante sobre a jornada de adoção do Camunda nas empresas, e depois a gente vai falar sobre os benefícios que a gente conquistou com esse projeto, com essa operação, e né, o futuro, os próximos passos, a escalada do Camunda na organização. Isso é bem legal, que ninguém conhece, então a gente pode dividir esse case aqui com vocês. A gente vai começar falando um pouquinho do cenário digital na Argentina, 2024, então um pouquinho do cenário que a gente encontra hoje lá e também que a gente encontrou ao longo da apresentação, a gente vai comentar. Um pouquinho da história do Banco Macro, o case do Banco Macro, né? A gente vai comentar um pouquinho dali dos desafios que a gente encontrou e das soluções, os resultados e conquistas que a gente teve até o momento, né? Que a gente ainda está construindo lá nosso caminho lá dentro, e os próximos passos depois da escalada do Camunda na organização, que a gente tem como que norteia aí o nosso trabalho. Então, vou comentar um pouquinho do cenário digital e fintechs Argentina hoje, né? Então, a Argentina, conforme esses relatórios aqui que estão citados, tem aproximadamente 46 milhões de habitantes. A população de usuários de internet hoje é de 88,4% da população, em comparação ali ao Brasil, que é 86%, então são mais inseridos na internet lá. Os usuários de internet aumentam na Argentina anualmente em torno de 0,6% anual, né? Então, assim, o ano passado foi 0,5%, esse ano foi 0,6%, aí 2022, 2023. Só para vocês terem uma ideia, 253 mil usuários de internet crescem na Argentina por ano, e isso equivale a mais ou menos, recentemente o Banco Macro adquiriu o Itaú na Argentina, e a carteira do Itaú lá era mais ou menos a metade disso. Então a gente imagina que usuários de internet crescem equivalente a 2 Itaús Argentina por ano lá, e o que tem bastante oportunidade aqui, que é importante acelerar a transformação digital nos bancos, né? Um banco tradicional como o Banco Macro, que ainda trabalha com muitas agências físicas, com um público mais tradicional, daí vem a importância. O insight que se tira aqui tá aumentando muito aqui o mercado, a gente tem que acelerar. Aproximadamente 45% da população adulta não usa bancos formais, né? Isso aí tem um dado interessante, que no Brasil a gente considera 14% do público da população não tem bancos. Aí o Ari talvez possa detalhar um pouquinho já o porquê disso. Sí, hoy en Argentina tenemos el escenario principal, es una competencia brutal entre lo que es la banca tradicional y la fintech.
Então, hoje existe uma competição muito grande entre os bancos tradicionais, né, como o Banco Macro, e as fintechs, como o Mercado Pago, por exemplo, que é o grande exemplo que tem lá. Entonces, principalmente la banca tradicional lo que tiene que hacer, y es lo que estamos trabajando con los chicos de Camunda y los chicos de NT, es una transformación digital para que este 45% de la población migre hacia la banca tradicional y al menos podamos equiparar, ¿sí?, esos porcentajes de utilización de banca tradicional con el resto de Latinoamérica. Então, como a Maria comenta, o grande desafio é fazer que esses usuários que hoje trabalham com fintechs, com carteiras digitais, ou seja, nesses 45% estão sendo considerados os que usam carteiras digitais e não bancos, que é um grande público, e o grande desafio do banco tradicional como o Banco Macro é converter esses usuários das carteiras digitais para o banco digital do Macro, né? Continuando aqui, posso continuar então? Atualmente existem mais de 330 fintechs de várias áreas, principalmente pagamentos, créditos e serviços B2B atuando no país. Então, por que de não ter também, né, de ter o 45% que não estarem em bancos formais, porque eles estão usando esses serviços de fintechs alternativos e não os bancos tradicionais. Bom, aqui só um dado que eu gostaria de citar, que é comum aqui, segundo uma pesquisa do State of Process Orchestration, que 96% dos líderes dessa pesquisa apontam os principais desafios, né, para a transformação digital, o porquê que a transformação digital continua sendo muito importante, o principal diferencial desses bancos mais tradicionais e que a gente, coincidentemente, encontra também no cenário da Argentina. Então, quando a gente entrou lá no Banco Macro e, né, pela experiência que eles compartilham com a gente também, existem muitos sistemas legados e que não estão tão integrados, de fácil integração, dificuldade com conformidade e gestão de riscos, a parte de compliance também que é complexa de integrar, experiência do cliente omnichannel. Então isso é bastante complicado quando tu tem todo um processo já desenhado para as agências físicas e para bancos, né, de bancos tradicionais ou de processos antigos que tem que se modernizar para os novos canais e para os canais já atuais que a gente usa de mobile, de home banking. Complexidade dos processos, como eu já comentei, né, por processos estarem desenhados para outra realidade. Problemas de comunicação entre equipes, que a gente vê muito no nosso projeto, viu muito no nosso projeto e conseguiu já superar muitos desses desafios, que são muitas áreas isoladas no banco, né, muitas ilhas, muitos silos, né? Então, a gente tem que integrar, negociar com os stakeholders, com áreas de negócio, para poder chegar aos nossos objetivos e conseguir digitalizar os processos. E limitações orçamentárias, temas de priorização, a visão, né, o sentimento, a percepção de valor do decisor que prioriza as decisões de investimentos. Às vezes, existem equívocos, existe todo o convencimento e a negociação que é necessária também de fazer aqui, e que a gente também encontrou nesse projeto. Complementándolo a lo que estaba comentando Lucio, unos otros desafíos que nos cruzan como sector financiero es la burocracia. ¿Sí? ¿Quién no se ha encontrado con la burocracia cuando van al banco? En la transformación digital y en la generación de procesos digitales también nos pasa. Então, a parte de burocracia, o Ariel também comenta que é um grande desafio que se encontra em processos mais tradicionais e de culturas, né, bancárias mais tradicionais. E a parte de distribuição, comentaste já da distribuição, perdão? También donde más nos afecta es en la distribución o en la dispersión que tenemos cultural, ¿sí? Al tener países muy grandes es muy difícil, ¿sí?, hacer productos digitales para todas las diferentes culturas que tenemos dentro del país. Claro, então a dispersão cultural também dos hábitos bancários de cada região. E agora a gente vai mostrar aqui, a gente vai comentar um pouquinho da história do Banco Macro, vocês vão ver que o Banco Macro cresceu comprando operações de outros bancos. E assim como no Brasil, a gente tem os seus bancos regionais, bancos provinciais, né? Então, fazer o merge de todas essas culturas bancárias, de todos esses hábitos também é um grande desafio para a transformação digital. Bueno, para darles un poco de contexto de Banco Macro, ¿sí?, somos un banco que arrancó
finales de los 70, ¿sí? Siendo una compañía financiera y adquiriendo pequeños competidores o competidores medianos, llegamos al día de hoy a ser el banco de capitales nacionales privados mais importante da Argentina. Então, o Banco Macro começou no final dos anos 70 como uma companhia financeira e veio ao longo do tempo, como está ali na nossa timeline, adquirindo novos bancos, passou a atuar como banco, né, depois de um tempo, e veio crescendo, adquirindo operações menores de bancos menores na Argentina, até se tornar o maior banco de capital argentino privado do país. Hoy, además de ser el banco privado más grande de Argentina, también somos el que tenemos más sucursales, ¿sí? El Banco Macro creció estando cerca de los clientes. Somos el que tenemos más sucursales distribuidas en el país, lo que genera un poco lo que hablábamos antes de la dispersión cultural, ¿sí? Pero no conformes con esos, queremos además captar al resto de los clientes y empezar una transformación digital para que, además de estar cerca, cada argentino, ¿sí? tenga en su dispositivo móvil al Banco Macro. Então, o Banco Macro na Argentina é o banco que tem mais agências, né? Como a gente comentou antes, ele foi comprando sucursais em outras províncias e foi crescendo a sua participação, market share de bancos da Argentina muito no interior. E por isso, o Ariel comenta da dispersão da cultura bancária no país. Então, ele foi comprando bancos das províncias e isso converge, né, com a estratégia do banco de ser o banco, né, de ser o banco mais próximo dos argentinos fisicamente, e agora a estratégia é ser digitalmente também o mais próximo, ganhar esse market share também no digital, que está muito hoje na mão das bijuteiras digitais, não, das carteiras digitais aí da Argentina. Só para comentar também que tem, né, 5 milhões de clientes na carteira aproximadamente, PF, né, 140 mil PJ, em torno de 9.400 colaboradores, isso já considerando o Itaú Argentina, que foi adquirido. E aqui a bela torre do Banco Macro, lá no Porto Madeiro, que vocês vão ver quando forem visitar Buenos Aires. Então, um pouquinho do nosso projeto lá, com a nossa atuação da NT Consult, implementando o Camunda para a plataforma comercial do Banco Macro. A plataforma comercial do Banco Macro lá é a área do banco que trabalha, que a gente atende a clientes PJ. Então, a gente começou fazendo a orquestração de processos com Camunda para a área de banco e empresas, dedicada para os produtos bancários para pessoas jurídicas. Depois a gente até começou também a incluir pessoas físicas ali nos outros processos. O processo começou em setembro de 2022, fazendo a parte toda de discovery, software mapping, priorização, parte de ciclo de vida de entrega de software mesmo. A gente começou levantando os requisitos, entendendo o processo do cliente. Depois, modelagem, BPM dos processos, a parte de implementação também com a equipe da NT. E a gente tem um squad misto lá, né? A gente tem um squad que a gente diz que não é um squad NT Consult e o squad do Macro, a gente é um squad só, então a gente tem todas as rotinas dos métodos ágeis em conjunto. E a gente também, os arquitetos da NT também, em conjunto com a arquitetura lá do Banco Macro, fizeram um estudo diagnóstico da arquitetura para entender como fazer a melhor solução, misturando ali cloud. Depois tem um pouquinho ali da stack tecnológica do projeto também, como fazer a melhor solução integrada de Camunda com o sistema de legados e com a realidade lá de infraestrutura do Banco Macro. Lo bueno es que lo que les vamos a contar, o lo que les estamos contando, es algo que nos pasó, es un caso real, a diferencia de otros workshops, ¿sí? Donde cuentan el futuro o cuentan hacia dónde están yendo. Nosotros además estamos contando con qué nos encontramos en la transformación digital, y es algo que estuvimos haciendo y estamos haciendo día a día. Sim, então o Ariel comenta que aqui é legal da gente poder estar comentando com vocês que, né, como vocês não tiveram experiência com o Camunda anterior, como a gente perguntou lá no começo, aqui a gente está dividindo um caso real com vocês também, como a gente faz esse onboarding da nossa empresa enquanto consultoria com o cliente do Banco Macro, e a gente começa então a girar o processo de desenvolvimento da solução com o Camunda. Agora eu comento um pouquinho só da stack tecnológica, para que vocês conheçam. A gente trabalha lá. O Banco Macro ele tem algumas soluções que são on-premise, tem algumas soluções que estão na nuvem já.
A gente trabalha lá com o Camunda 7 Community, que é o Java Spring Boot, para o Camunda, né, o motor do Camunda de BPM. A gente trabalha com o banco de dados Postgres, que é a base de dados do Camunda e uma base de dados de apoio para informações ali de processo de negócio. A AWS como nosso provedor de cloud e CI/CD com Jenkins. Azure AD para diretório de usuários do banco lá, para poder integrar com as soluções, já usar as ferramentas do Camunda ali de test list, por exemplo, integrado já com a AD do Camunda, do Banco Macro. Oracle SB para fazer as integrações via API. Dynatrace para monitoramento e logs ali da operação, né, para manter tudo de pé bonitinho, e o GitLab para fazer o nosso gestionamento de código, versionamento de código. Hoy estamos utilizando Camunda como una capa de orquestación para la venta de productos digitales, ¿sí? Venta de productos banca-empresa en un principio, ¿sí? Y eso lo que nos permite es usar esta capa de orquestación para generar procesos omnicanales. Então, hoje, o Banco Macro está usando o Camunda como uma camada de orquestração de processo para tentar manter ali um objetivo deles é ter um processo omnichannel, ter a mesma experiência para o usuário em todos os processos de produtos digitais de banca empresas, que é a banca PJ do banco, que ainda estava, antes do Camunda, ainda estava todo físico, né, manual. Claro, esto nos permite, ¿sí? Integraciones con sistemas legados. Banco Macro en particular tiene muchos sistemas legados, ¿sí? Que son de difícil integración. Por eso tenemos acá uno de los procesos que hemos integrado y tenemos muchas cantidades de integraciones y además también nos permite integrarnos con procesos manuales. Hacer banca-empresa, tenemos muchos procedimientos que todavía el banco no ha podido digitalizar y es lo que estamos haciendo. Então, o Ariel comentou que a gente tem muitos processos, muitos sistemas legados ainda no Banco Macro. E para tu fazer esse processo, demanda, a orquestração desse processo demanda muita integração para poder juntar isso de uma forma digital, conectar todos esses pontos aqui num processo único que vai do começo, meio e fim até o final de venda de um produto digital para PJ. E termina. Está. Listo. Bueno, não, então eu complemento. Então aqui a parte que a gente comenta desse slide aqui, que é interessante, aqui quais processos a gente já automatizou lá no Banco Macro. O cheque especial, por exemplo, a diferença de maquininhas de cartão, préstimos para o agronegócio, que é onde a gente chegou aí a pessoas físicas também, e agora a gente está trabalhando no onboard. Essa parte de complexidade que a gente comentou antes ali, que é um dos grandes desafios da transformação digital, a gente vê nesse slide aqui, na verdade está meio disfarçado, a gente tem que explicar, na quantidade de integrações, que é, por exemplo, para um processo aqui de contratação de cheque especial, a gente teve que integrar com 12 soluções entre sistemas legados e sistemas novos ali, via API, via algumas soluções. O Camunda permite várias integrações, já que você não conhece o Camunda, vou aproveitar e fazer propaganda aqui. Permite via FTP, arquivo, banco de dados direto, então tu precisa do teu processo usar tanto de integração com API ou via banco de dados, via algum serviço interno da organização, ou sistemas legados, como o core bancário, por exemplo, a gente consegue fazer. Então, só para vocês terem uma ideia, a complexidade se traduz na quantidade de integrações que a gente teve que fazer por processo, no onboarding, que ainda está em desenvolvimento, já vamos em 16 integrações, e as DMNs, as Decision Management Notations, que são do Camunda, são as decisões de negócio, onde a gente escreve as regras de negócio no fluxo do BPM. Então, para vocês verem também que a gente teve que negociar muito com as áreas de negócio desses sistemas legados, a gente ainda assim herdando as regras de negócio dos serviços que a gente chama no Camunda, a gente ainda teve que implementar, por exemplo, 15 regras de negócio no próprio Camunda, só pelas DMNs no cheque especial, por exemplo. Sí, después Lucio va a contar vamos a contar un poco los desafíos que nos encontramos a realizar estas digitalizaciones. Por ejemplo, en el cheque especial sufrimos bastantes meses, ¿sí? Tuvimos un tiempo hasta que pudimos tener una definição de negócio clara de que é o que havia que fazer. Sim, então a gente vai comentar depois nos desafios aqui do projeto, um pouco também, e o Ariel vai me ajudar,
os desafios que a gente teve para ter essas definições claras, todas essas negociações que a gente teve que fazer, enfim, tudo o que acontece quando a gente, né, começa a interagir. A comunicação é um dos desafios que a gente tem aqui, se comunicar, trazer a área de negócio mais próxima para a TI, para, né, fornecer as informações que a gente precisa para trazer o processo, o produto deles para uma esteira aqui, para um fluxo digital. E então aqui já vamos aos desafios. Então, ao longo do projeto, a gente enfrentou alguns desafios aqui, a gente vai comentar. Desafios, por exemplo, de arquitetura e infraestrutura, que a gente comentou, com sistemas legados, com tipos de integração. Às vezes a gente tem problema de latência, tem problema de demora de serviço em resposta, o tipo de dado, e as definições de negócio, que é o próximo item também, que o desafio é a gente aproximar, criar a cultura BizDevOps, que a gente tenta evangelizar os nossos clientes, né, que é trazer o business, o negócio para perto do DevOps, para perto da TI, para entender a importância daquilo que a gente está fazendo e onde a gente quer chegar, que é resultado para todo mundo. Então, esses alguns desafios aqui que a gente já enfrentou. Sí, los cambios de equipo. Los cambios de equipo fueron un desafío difícil para nosotros, sobre todo traer, como decía Lucio, a la gente de negocio a generar productos digitales. Tuvimos muchos cambios de PO hasta que pudieron entender lo importante que es en la generación de un proceso digital, de una transformación digital, al tener el negocio con nosotros. Eso nos costó mucho tiempo y es porque el banco todavía estaba, en Argentina decimos muy verdes, en cuanto a la transformación digital. Então, dos desafios aqui são mudanças do times, os mudanças na equipe, né? Então, ela comenta um pouco que eles estavam muito verdes ainda na parte de digitalização e de métodos ágeis também. A gente pegou, no começo do projeto, só complementando, o onboarding do Banco Macro também nos métodos ágeis ali, com um time, tem uma célula específica lá que dissemina toda a cultura ágil no banco, e a gente pegou essa onda juntos. Então, teve um desafio de muita mudança de negócio, problema para definir quem é o responsável por nos dar a informação no negócio de um processo, por exemplo, vamos usar o cheque especial como um processo ali. Quem é que é o responsável que pode nos dar mais informação? Que às vezes a pessoa fica desconfiada e também não compartilha tanta informação, ou, enfim, tem alguma resistência, enfim, um pouco de resistência e mudanças do time também de turnover, que acontece naturalmente ao longo do tempo. Estamos quase 2 anos de projeto. Otro desafío que tuvimos fue la concurrencia interna de los proyectos. Cuando empezamos a trabajar de esta forma con los chicos de NT, la realidad es que empezó a gustar mucho dentro del banco. ¿Y qué empezó a pasar? Nos empezaron a pedir muchos proyectos o muchos procesos de transformación. Y nosotros al principio decíamos, sí, empezamos a tomar, pero eso nos impactó en el delivery de producto. Entonces tardamos un tiempo hasta que nosotros como equipo supimos entender hasta dónde podíamos tomar, qué cosas teníamos que dejar de lado o dejarlo en el backlog para poder entregar rápidamente productos. Isso é legal de comentar também, porque vem muito do valor que começa a ser sentido pela organização quando adota o Camunda, né? Então, a automatização de processos. Então, a gente começou a ter concorrência interna, muita demanda para o Ariel e para o Alejandro também, que é outro líder de projeto que está com a gente, porque o pessoal começou a entender o que estava acontecendo, dos processos virem para o digital, de ter a parte, os benefícios todos ali da gestão de automatização com BPM e Camunda, e quererem mais projetos e demandarem muitos projetos também, muitas atividades para o time, e o pessoal começar a competir ali a atenção, o tempo dessas pessoas. Depois, outros desafios que a gente teve, a comunicação, que é justamente também o comunicar essa questão do onboarding do ágil, do onboarding do valor, da transformação digital para esses processos. Então, imagina que as pessoas estavam acostumadas com um processo aquele tradicional de ir numa agência, de conversar com um gerente, de fazer a contratação de um empréstimo, e a gente tem que entender, comunicar as pessoas, treinar, né, toda a parte cultural que isso envolve, o choque cultural que isso envolve, além do idioma, né, nós, enquanto consultoria, estarmos apoiando aí um projeto internacional em outro idioma que também foi desafiador, e a organização envolve tudo isso que a gente comentou. A gente pegou essa onda do onboarding, dos métodos ágeis no Banco Macro, e então a gente teve assim um tempo de onboarding que demorou talvez um pouco mais do que a gente gostaria, até tudo se encaixar, todas as peças se encaixarem e conseguirmos girar legal o projeto. Aí legal de a gente falar um pouquinho dos resultados e conquistas que a gente teve. Então, no banco, e que já é sentido no banco hoje,
através da adoção do Camunda, da digitalização de processos através do BPM. A redução da burocracia, obviamente, quando a gente passa um processo que é presencial, não é tão digital para um digital, é a redução de burocracia, a redução de custos operacionais, então juntando um pouco desses dois aí, menos materiais, menos pessoal envolvido, menos tempo das pessoas, né, para ir fazer o processo de uma contratação de empréstimo, entregas de produtos bancários mais rápida, e aqui a gente tem dois sentidos dessa frase aqui, né, tanto a entrega do produto bancário para o cliente, que antes poderia demorar até mais de uma semana, até algumas semanas para conseguir o que ele queria, agora ele já tem o status mais rápido do produto que ele está contratando, e também a entrega de produtos bancários pela TI do banco, né, através da nossa colaboração, para respostas de mercado. Então, o mercado bancário muda muito rápido, parte regulatória, enfim, e até estratégica de mercado muda muito rápido. Com o Camunda, com o BPM, a gente consegue agir rápido para adaptar os processos às mudanças de mercado ou sair com produtos mais rápidos também. A gente começou os primeiros processos, a gente chegou a levar 6 meses para sair. A gente teve um processo que a gente conseguiu sair em 3 meses em produção, desde o começo do projeto. Melhora na experiência do cliente, então, que é a parte, né, tu passa a diminuir a burocracia, né, com o trabalho de UX que os outros parceiros também fizeram no projeto, com o trabalho de digitalização é positivo, né? Então a sensação, a satisfação do cliente, sem dúvida, aumenta aqui. Qualificação do time, do Banco Macro, com a mentalidade da orientação a processo, né, com BPM, que muda e se qualifica. A qualificação do nosso time também da TI, tanto quanto provedor, quanto fornecedor de tecnologia, quanto cliente, se qualificando com a mentalidade de orientação a processos, gestão por processos, né? O intercâmbio de conhecimentos e cultural, é óbvio, um projeto internacional, a gente tem que valorizar um pouco essa troca que tem entre as culturas e dentro ali da interação no dia a dia. E como a gente comentou, o Ariel ali comentou, a concorrência interna dentro do banco, querendo mais processos, querendo mais Camunda, trazendo ideias. Cara, eu não posso fazer isso aqui com Camunda também, eu não posso automatizar o meu processo, não posso digitalizar essa parte que eu estou fazendo. Muito processo manual. Imagina que né, muitos processos de operações ou de outras áreas começaram a querer também e entendendo o valor da entrega dessa tecnologia lá dentro para automatizar os seus processos. Y no te olvides del 20% de ganancia en ventas digitales. Sí, esto, al estar trabajando con lo que es banca empresa, teníamos muchos procesos manuales. Entonces, con la ayuda de los chicos de NT y Camunda, empezamos a habilitar canales digitales para los clientes. Obviamente, empieza a verse el resultado de la habilitación de esos canales en tener en algunos de nuestros procesos incluso un 20% arriba en las ventas de esos produtos. Então, a percepção do cliente aqui é que digitalizando o processo, tu adiciona canais de venda para os seus produtos, né? Então, com esse ganho, com novos canais, em um dos processos, a gente chegou já a aumentar em 20% o número de vendas aqui de produtos de crédito do Banco Macro com a nossa transformação ali com o Camunda. Orgulhamos muito desse número, aliás. Bueno, algunos obviamente de los próximos pasos que vamos a dar es implementar nuevos procesos utilizando todo esto que fuimos aprendiendo, pero uno de nuestros mayores desafíos en los próximos pasos es empezar a utilizar toda la información y los datos que nos están dando estos procesos, ya sea para generar modelos predictivos para los clientes y mejorar en sí también, generar más ventas, y también empezar a utilizar todo lo que es IA en la mejora de los procesos. Tenemos muchas ideas para empezar a utilizar e já estamos trabalhando nisso, em lo que é inteligência artificial. Muito bem. Então, agora a gente, né, só falando dos próximos passos. É continuar no nosso caminho aqui de implementar novos produtos digitais do banco, trazendo para a esteira ali das entregas do Camunda, melhorar os processos através de modelos preditivos com comportamentos de clientes e utilização de IA generativa também para agora girar o nosso ciclo de melhora contínua, onde a gente já foi a produção. Complementando aqui o que o Ariel, já continuando, a gente
tem ali um backlog, tem um roadmap já de processos que a gente vai automatizar lá com o Camunda, que já estão priorizados pelo banco. E aqui na NT Consult, a gente tem um centro de excelência em BPM, que é onde a gente tem ali um material todo que guia o nosso trabalho, que norteia o nosso caminho, vamos dizer, de escalada de adoção e de escalada de Camunda nos nossos clientes. Quando a gente implementa processos produtivos nos clientes, a gente já tenta seguir já o ciclo de melhora contínua desses processos, que é a gente faz a análise, a modelagem, implementa, coloca para rodar e depois já analisa dados, estuda esses dados para tirar insights e depois girar o ciclo de melhoria contínua. Já el día posterior de poner un producto digital a disposición o en producción, como decimos en TI, empiezan ya los pedidos en base de análisis de datos, o sea, mejoras. Ahora queremos agregar esto, y ahora queremos agregar lo otro. Isso a gente vê muito no nosso dia a dia lá, né? Que depois a gente bota para rodar e que começa o dono ali do negócio a perceber o valor do produto e da solução, a querer melhorar já, né, empiricamente ali pela experiência que tem, pelo conhecimento que tem, e já fazer pedidos, né, de incluir coisas no nosso backlog lá. Então aqui só já nos encaminhando para o fim, só comentando um pouquinho, que eu estava falando ali que a gente tem um centro de excelência em Camunda, né, em BPM, que tem um modelo ali, uma trajetória que a gente tem projetada de caminhada, de adoção, de escala de Camunda numa organização. Esse é o modelo que está na esquerda ali, ele já tinha sido publicado lá no começo do COI da NT Consult, e agora a gente segue aqui o modelo de maturidade em orquestração de processos da Camunda. Isso aqui é uma publicação da Camunda de novembro de 2023. Eu deixei os dois aqui para dizer, a Camunda publicou aqui o seu modelo de maturidade, mas antes disso a gente já tinha pensado nisso também, como a gente vai orientar, como a gente vai conduzir a adoção de processos de transformação digital com BPM e Camunda nos nossos clientes. Então aqui só trazendo também para esse gráfico aqui, mais ou menos nossa projeção de onde a gente está no Banco Macro hoje. O nível 0 aqui é 100, né, por orquestração. O nível 1 aqui, o projeto piloto lá anterior, é quando a gente tem um projeto, quando a gente faz uma POC ou faz um MVP, então a gente escolhe um projeto, né, que tenha valor, mas que não seja complexo para implementar, que entregue o valor porque, né, vocês percebam, ou o cliente perceba o valor daquilo ali, de investimento que está fazendo também na solução. Próximo passo, iniciativa mais ampla, ou Lighthouse Projects, que é quando tu começa, tu chamou a atenção para a tua solução e daí mais áreas começam a se interessar. Aí tu começa a pegar mais processos para implementar na solução e entregar, né, mais valor. Depois, a adoção distribuída, o nível 3, o Broad Scale Transformation ali que a gente falava, que é quando daí outras áreas da organização começam a automatizar os seus processos com a solução. E depois, aqui, a gente chama de, aqui no modelo da Camunda está em adoção estratégica em escala, aqui a gente dizia é o seu PPM Core, que é quando a tua organização já está num nível de maturidade tão bom e automatização com BPM tão alto, que tu sente a necessidade de ter um teu próprio centro de excelência em BPM e Camunda. Quer dizer, o Camunda, no caso aqui que a gente está oferecendo, né? E no caso aqui do Banco Macro, a gente entende que está no nível 2 hoje, o Lighthouse Projects, que é quando a gente tem já uma operação, um projeto já entregue e outros projetos começam a surgir, outros processos começam a ser digitalizados através da nossa solução. O próximo passo daí, então, a gente espera que logo outras áreas também automatizem os seus processos com Camunda. Finalizando a nossa apresentação, enquanto evangelizadores aqui de Camunda, de digitalização de processos com BPM, a gente também realiza nos nossos clientes e realizamos em março desse ano de 2024 o BPM Day, lá no Banco Macro, na sede, naquele edifício que apareceu ali a fotinho antes, que é um dia inteiro com palestras como essas que a gente está tendo aqui, disseminando conhecimento, compartilhando experiências, dividindo melhores práticas para ajudar nessa escalada da adoção do Camunda e nessa jornada de adoção do Camunda nas organizações, já quando começa a sentir o valor, quando entende o valor de transformar os seus projetos através dessa ferramenta de BPM, que nos oferece várias vantagens, vários benefícios aí. Gente, que tínhamos para dividir hoje era isso. Obrigado pela presença de todos. Temos um momento agora para perguntas. Aqui o Roberto pode nos ajudar aqui também. O Ariel está à disposição. Quem quiser fazer pergunta.
Fiquem à vontade. Exato, boa tarde. Pelo que eu entendi, inicialmente vocês começaram com a automação dos processos para clientes PJ, né? E posteriormente tem a ideia de abranger isso para a maior parte da população. Essa ideia de abranger para a população, dada a diversidade cultural que foi posta, vocês vão utilizar modelos de IA generativa para fazer esse tipo de mapeamento? Qual que é a ideia de vocês? E também no que foi colocado sobre redução da burocracia, como que a ferramenta auxilia nesse processo? Vamos digitalizar os processos dada a dispersão. Que ferramentas e que estudos devemos utilizar para mitigar um pouco a dispersão, esse problema da dispersão cultural que tem hoje, que é um dos desafios que a gente tem ali. Se tem alguma coisa de IA envolvida? Hoy más que nada estamos trabajando en lo que es los modelos y generar entrevistas con clientes, presentar propuestas, ver si lo que estamos pensando sirve, escuchar al cliente, ¿sí? Tener clientes de diferentes lugares donde nos puedan ir indicando si lo que estamos pensando es lo que está haciendo para el cliente. Pero esto, dada la dispersión que tenemos hoy, lo tenemos que hacer con muchos tipos de clientes. No es lo mismo un cliente de Buenos Aires, ¿sí?, que un cliente que está en el norte de Argentina que trabaja en el campo. Y el banco macro está cerca de los dos clientes. Entonces tenemos que hacer productos que sean abarcativos para todo tipo de clientes. Então, basicamente, pesquisa. Eles vão investir bastante em pesquisa, não necessariamente com IA, mas que tenha a ideia de identificar quais as diferenças e poder tentar fazer a melhor solução estando perto de todos. A segunda pergunta era sobre a burocracia. Como você mitigou a burocracia? La burocracia no se mitigó, sino que lo que estamos haciendo es en base al BPMD y en base a un poco de evangelización de cómo debería ser los procesos digitales, en base a los procesos ágiles también. O sea, el banco macro necesita una transformación de procesos ágiles y eso nos va a dar una mano y estamos con eso mitigando un poco la burocracia, pero seguimos siendo un banco. Yo te cuento algo respecto a la burocracia. Los procesos de banca empresas en general son procesos que son manuales, exigen mucha documentación. Entonces, para un cliente llegar a tener un producto pasaba mucho tiempo. Eso nosotros lo llamamos burocracia. Con la digitalización de los procesos y exponiendo los mismos procesos de cara a una autogestión a través de canales como el Combanking, nosotros logramos que esa burocracia de obtener un producto que tenías que ir a la agencia a pedirlo, tenías que pasar por procesos de aprobación, se simplificaron mucho con eso. Entonces bajamos mucho el nivel de burocracia y cada proceso que estamos implementando se está teniendo una reducción bastante grande de todo lo que el banco tenía como proceso manual. Y ahora con los procesos que estamos implementando de onboarding, que hoy lleva aproximadamente 72 horas dar de alta a un cliente y una cuenta, estamos aspirando a que eso sea autogestivo, pero también presencial. Es decir, con el proceso central podemos dar servicio a la autogestión a través de plataformas de autogestivas, pero también le damos servicio a través de plataformas presenciales, con el mismo proceso. Entonces estamos bajando mucho el nivel y centralizando también áreas operativas y automatizadas a través del proceso. Eso simplifica mucho lo que llamamos burocracia a nível banco. Claro, então, não que não exista ainda alguma burocracia, mas simplificando os fluxos de processo pela mídia digital, a percepção de burocracia é o que se otimiza aqui com esse trabalho que a gente fez. Mais perguntas? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu fiquei com uma dúvida com relação ao Comunda. Vocês conseguiram unificar sistemas legados ou não? Através do Comunda? Logramos unificar sistemas legados. Em realidade, a gente orquestra, a gente unifica, centraliza a informação do processo.
Então, quando tem um processo de empréstimo, por exemplo, ou de empréstimo agro, por exemplo, tu tinha que ir num sistema para fazer a qualificação do teu usuário, um sistema para assinar o documento lá da firma, o core bancário para liberar o crédito. Isso a gente unifica com o Camunda, ele centraliza ele junta todas as informações no fluxo dele, tem o histórico de quem alterou, tem a rastreabilidade para auditoria. Isso é uma das principais características do Camunda. Então, o sistema de vocês captura informação, unifica para uma interface única, vamos dizer assim, recebe os dados do usuário e devolve para aqueles diversos sistemas. Exatamente. Então, imagina assim, tem vários sistemas, né, como ilhas aqui, e o Camunda é a ponte entre eles, né, enviando dados, recebendo dados, mas tudo que trafega no Camunda fica registrado nele. Então, para a parte de auditoria e rastreabilidade, esse é o grande pulo do gato aqui do Camunda. Ok, obrigado. Motor de BPM, né? De nada. Con eso evitamos también que esa orquestación esté en las capas de arquitectura del canal, de frontend. Digamos, centralizamos en Camunda la orquestación de nuestros sistemas legados o nuestros sistemas y tenemos una sola mirada hacia los canales. Ahí logramos omnicanalidad. Claro, aí se unifica com omnicanalidade os processos, isolando as regras né, que são específicas de front nos seus sistemas, e aqui a gente fica com as regras do Camunda do processo e os dados. Você ia fazer alguma? A minha pergunta era justamente também sobre essa questão das regras, mas era mais com relação aos usuários. Como que vocês... Porque, assim, as informações elas vão ser centralizadas, né? As informações e as etapas dos processos. Mas cada área tem acesso a determinada informação, né? E aí, como que essa gestão é feita para que as áreas tenham acesso? Por exemplo, eu tenho um documento A, e aí uma determinada área vai precisar de uma informação 1A e a outra área vai precisar da informação 2A nesse documento. Como que eu consigo fazer essa gestão de informações entre essas áreas? É possível fazer isso com o Camunda? Como essas áreas diferentes de risco, de documentação, jurídico, como elas acessam as informações que trafegam no processo? Si la necesitamos en un proceso digital, obviamente eso sí lo estamos obteniendo, obteniendo los datos, ¿sí? Mergeando esos datos, haciendo un merge de esos datos y utilizándolos para el proceso. Pero en el caso de que sean áreas que necesitan información, nosotros lo que hacemos es volcar esa información en el lake del banco, generalmente, para que las áreas puedan utilizar los datos que nosotros estamos obteniendo dentro de los procesos. Entonces, depende quién sea el consumidor de ese dato. Claro. Então, o Camunda, como ele obtém dados dos outros sistemas das áreas, né? Ele tem tudo que o processo necessita trafegando aqui no teu fluxo de BPM. Então, o teu sistema que precisa de alguma informação do processo, ele também pode obter essa informação do Camunda. Ele também fornece dados e ele recebe dados. Certo, mas precisa de uma restrição, né? Porque não dá para dar acesso a todos os dados para todo mundo. Tem essa granularidade? Não, claro. Aí cada sistema que integra com o Camunda obtém só os dados que são do seu endereço ali, né? Do seu escopo. Por sistema ou por usuário? Os dois dá para fazer. Ah, tá. Obrigada. Claro. Sim, claro, mas tem que construir, né? Essa parte, ele te dá as ferramentas para tu construir isso todo sob demanda ali. Pessoal, só um pouquinho ali, ó, só que fez a pergunta ali. Quem fez pergunta, eu queria fazer uma pergunta. Quem fez pergunta tem um mimo na NT depois ali, tá? Que na bonita. Como que vocês pensam em integrar a inteligência artificial nesses processos mapeados no Camunda? Nosotros tenemos una oportunidad muy grande para todo lo que es lectura de documentos. Los procesos de banca empresa requieren recibir mucha información, documentos propios de la empresa, y ahí tenemos una oportunidad de empezar a utilizar IA generativa para poder extraer información e incorporar esa información al proceso y reducir de esa manera todo lo que es control o simplificar el control hoy operativo que tenemos. Tenemos oportunidad ahí y también utilizar la IA generativa, y ya estamos trabajando en eso para mejorar los procesos de construcción, tanto de definición, escritura de historias de usuario, apoyarnos en la IA y también en lo que es la construcción a nivel código. Pero
puntualmente en estos procesos y en nuestro caso, la oportunidad de la utilización del IA está en todo lo que tiene que ver con lectura automática de documentos, porque hay una variedad de documentos y no hay estandarización de documentos. Entonces eso nos va a ayudar mucho, digamos, estamos próximos ahí de trabajar a un caso de uso. Algo voltado para captar o comportamento do cliente e tentar transformar isso em processo? Eso es lo que los chicos hacen. Isso que Ariel comentou antes de preditiva, sim. Então, também está no nosso backlog. Então, como ele comentou aqui, as primeiras iniciativas com leitura de documentos, com IA e melhora de processo, tentar melhorar o processo, mas sim, de comportamento do cliente, também está no backlog. A gente tem que entender ali como usar os dados do processo para melhorar a experiência do cliente. Más que nada es ingestar esa información que obtenemos de los procesos en nuestro data lake y a partir de tener modelos estadísticos de comportamiento podemos extraer esa información y con feedback de esa información mejorar nuestros procesos. El banco tiene un área de datos que está especializada y se encarga de hacer esos modelos estadísticos que son, digamos, después retroalimentan nuestro trabajo. Então, basicamente, para os demais aqui, o banco tem uma área de dados que está se encarregando aí de começar a acumular esses dados dos processos para depois aplicar modelos aí que possam melhorar. O desenho do processo ali, né, é feito e a equipe de projetos depois vai passar isso para o Camunda, né? É feito o desenho do processo do BPM já é feito no Camunda. Já é feito tudo, né? O modelo BPM bonitinho lá, o Camunda te dá uma ferramenta colaborativa, inclusive, que pode mais de uma pessoa se conectar pela internet, né? Como um Google Drive, assim, uma ferramenta colaborativa que tu pode estar, por exemplo, como a gente faz, né? O nosso analista de processo mora em Portugal e trabalha com o pessoal do macro na Argentina e eu daqui do Brasil, e a gente colabora por calls ali, dividindo a mesma visão dos processos via ligação. Ali vocês vão fazendo esse desenho, aí, por exemplo, na minha cooperativa, eu posso ter um time ali também que vai estar fazendo esse desenho também? Claro. Tem um treinamento para isso? Sim, a ANT capacita a gente, faz toda a parte de arquitetura, capacitação, implementação e também licença de Camunda também, a gente também vende. Mas a parte a jornada de adoção que a gente estava comentando ali é justamente essa. A gente, quando tem o centro de excelência, ele serve como uma base de conhecimento para nós, assim, para dividirmos essas melhores práticas com os clientes, de como colaborar, né, com essa parte de negócio. Foi um dos desafios que a gente comentou antes, como trazer a área de negócio para perto da TI, para entender que isso aqui não é um projeto de TI, que eu vou fazer mais um sistema para um banco que já tem 200 sistemas, e não, cara, isso aqui é a solução dos nossos problemas, entendeu? Tu tem que vir aqui, mesma coisa do PO realmente ser o dono do processo, né? Então, cara, tu é o dono do processo, tu tem que vir aqui e dizer como é que a banda toca aqui, cara. Tu tem que dar as regras do jogo, entendeu? Isso também foi um desafio que a gente teve ali na parte de comunicação, né, e negociação com as áreas de negócio. Foi um desafio, ainda é um desafio pra gente, mas, cara, quase 2 anos de projeto, a gente foi evangelizando, a gente fez o BPM Day foi só um dos eventos que a gente teve lá, a gente teve treinamento, a gente teve workshop, a gente teve várias coisas que a gente fez lá no macro para, né, transformar também a mentalidade das pessoas que estão envolvidas ali no processo para a orientação ao processo, a gestão para o processo. Tem brinde ali na frente no stand da NT para quem fez pergunta, tá? Valeu? Fechou? Obrigado, gente. Valeu. Boa feira para todos aí. Até o ano que vem.